Ela precisou trabalhar para pagar o tratamento da mãe doente, mas acabou conquistando muito mais que um emprego. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O som da tosse persistente ecoou pelo pequeno apartamento na periferia de São Paulo. Juliana correu para o quarto da mãe, encontrando Luzia curvada sobre a cama, com a mão no peito e respiração ofegante. Mãe, não pode ser só uma gripe comum. Já faz 3 semanas assim, disse Juliana, preocupada, ajudando a mãe a se sentar. Luzia, uma mulher de 52 anos que sempre foi forte como uma rocha, agora parecia frágil. Seus olhos, antes brilhantes, estavam cansados. Filha, é só um resfriado que não quer ir embora. Não se preocupe comigo. Mas Juliana sabia que não era verdade. Na semana anterior, havia insistido para que a mãe fosse ao médico. E os exames revelaram uma pneumonia que se complicou. O tratamento era caro. E mesmo com o SUS, os medicamentos especiais e o acompanhamento necessário custavam mais do que ganhavam juntas. Juliana trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, acordando às 5 da manhã e voltando apenas às 7 da noite. Luzia, que sempre foi costureira, não conseguia mais trabalhar devido à doença. O dinheiro mal dava para as contas básicas. Naquela manhã, enquanto preparava o café da manhã simples, pão com margarina e café fraco, Juliana calculava mentalmente as contas. O aluguel atrasado, a conta de luz em atraso e agora os remédios da mãe. Era impossível continuar assim. Juliana, chamou Luzia da sala com voz fraca. Ontem encontrei a Dona Conceição no mercado. Ela me contou de uma vaga de trabalho. Juliana se aproximou interessada. Dona Conceição era vizinha e sempre sabia de oportunidades de emprego na região. É uma vaga de governanta numa mansão no Morumbi. O salário é 3 vezes o que você ganha agora, filha. Só que... Luzia hesitou. Só que o quê, mãe? É para morar no emprego. De segunda a sexta. Você só voltaria para casa nos finais de semana. Juliana sentiu o coração apertar. Nunca havia ficado longe da mãe, especialmente agora que ela estava doente. Mas o salário seria a salvação que precisavam. O patrão é um empresário, Vicente Nunes. Aparentemente é um homem sério, mas muito reservado. A governanta anterior trabalhou lá por 5 anos, só saiu porque se aposentou, explicou Luzia, tossindo entre as frases. Juliana olhou para a mãe, vendo como ela tentava disfarçar a dor. A decisão estava tomada. Vou ligar para a Dona Conceição agora mesmo. 2 horas depois, Juliana estava nervosa diante do portão imponente de uma mansão no Morumbi. O interfone tocou por alguns segundos antes de uma voz masculina, séria e direta responder. Sim? Bom dia, senhor. Sou Juliana Santos. Vim para a entrevista da vaga de governanta. Entre. O portão se abriu automaticamente, revelando um jardim imenso e uma casa que parecia saída de revista. Juliana, vestindo sua melhor roupa, uma blusa, social azul e saia preta, caminhou pelo jardim de pedras até a porta principal. Antes mesmo que tocasse a campainha, a porta se abriu. Diante dela estava um homem de aproximadamente 35 anos, alto, de cabelos escuros e olhos castanhos penetrantes. Vestia uma camisa social branca e calça social preta, como se estivesse sempre pronto para uma reunião de negócios. Vicente Nunes a analisou rapidamente dos pés à cabeça, não de forma desrespeitosa, mas como alguém acostumado a avaliar pessoas em segundos. Senhor Vicente? Juliana perguntou, estendendo a mão. Ele apertou sua mão brevemente, com um cumprimento formal. Entre. Temos pouco tempo. O interior da casa era ainda mais impressionante. Mármore, cristal, móveis, caros, mas curiosamente parecia frio. Não havia fotos pessoais, flores ou qualquer toque pessoal que tornasse o ambiente acolhedor. Vicente a conduziu até uma sala de estar formal, indicando uma poltrona para ela e sentando-se à sua frente, mantendo distância profissional. Dona Conceição me passou suas referências. Você tem experiência com limpeza, mas nunca trabalhou como governanta. Por que deveria contratá-la?
Juliana respirou fundo. Era agora ou nunca. Senhor Vicente, sou honesta, dedicada e aprendo rápido. Pode não ter experiência específica como governanta, mas sei cuidar de uma casa como se fosse minha. E preciso muito deste emprego. Vicente ergueu uma sobrancelha. Todos precisam de emprego, seja mais específica. Minha mãe está doente, pneumonia complicada. O tratamento é caro e sou a única fonte de renda da família. Não vou decepcioná-lo. Senhor! Por um momento algo passou pelo olhar de Vicente, como se ele entendesse o peso da responsabilidade, mas rapidamente voltou à expressão séria. As regras são simples. Você cuida da limpeza geral da casa, prepara minhas refeições, cuida da roupa e mantém tudo organizado. Trabalha de segunda a sexta, das 7 às 19. Tem um quarto nos fundos da casa, salário de 3.200 por mês. Não. Tolero atrasos, descuidos ou indiscrição sobre minha vida privada. Aceita. Juliana quase não acreditou no valor. Era exatamente 3 vezes o que ganhava como faxineira. Aceito, senhor. Ótimo. Começa segunda-feira. Dona Rosa, a governanta. Anterior, virá sábado para lhe passar as instruções. Vicente se levantou indicando que a conversa havia terminado. Mas quando chegaram à porta, ele parou. Juliana. Era a primeira vez que falava seu nome. Não decepcione minhas expectativas. Não vou, senhor Vicente. Muito obrigada pela oportunidade. Enquanto caminhava de volta ao portão, Juliana sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Havia conseguido o emprego que salvaria sua família, mas algo no olhar daquele homem lhe dizia que trabalhar para Vicente Nunes seria um desafio maior do que imaginava. Ao chegar em casa, encontrou Luzia dormindo no sofá, com a respiração ainda irregular. Beijou suavemente a testa da mãe e sussurrou. Vai ficar tudo bem. Mãe, consegui o emprego. A primeira etapa estava cumprida. Na segunda-feira, sua nova vida começaria. Segunda-feira, 7 da manhã. Juliana estava na porta da mansão com uma pequena mala, tentando controlar o nervosismo. Vicente abriu a porta pontualmente, já vestido com terno, como se estivesse há horas acordado. Pontual, bom sinal, disse ele, dando passagem. Dona Rosa chegará em 1 hora para orientá-la. Eu saio às 8 e volto às 18 horas. Não gosto de barulho excessivo e valorizo minha privacidade. Ele a conduziu até um quarto simples, mas confortável nos fundos da casa. Era pequeno, mas tinha tudo o que precisava. Cama, guarda-roupa, mesa e banheiro próprio. Este é seu espaço. O resto da casa você conhecerá com Dona Rosa. Antes que Juliana pudesse responder, ele já havia se afastado. Ela ouviu o barulho do carro saindo da garagem poucos minutos depois. Dona Rosa chegou pontualmente às 8. Era uma senhora de 65 anos, simpática, mas eficiente, que havia cuidado da casa de Vicente por 5 anos. Querida, vou ser direta com você, disse Rosa enquanto faziam o tour pela casa. Senhor Vicente é bom patrão, paga em dia, nunca grita, mas é muito fechado. Não fala da vida pessoal, não recebe visitas, trabalha demais. Elas passaram pela cozinha moderna, a sala de jantar formal que parecia nunca ser usada. 3 suítes, um escritório e uma sala de estar. Ele sempre come no escritório enquanto trabalha. Café da manhã às 7h30, almoço às 12h30, jantar às 19 horas. Comida simples, nada elaborado. E outra coisa. Rosa hesitou. O que foi, Dona Rosa? Ele nunca sorri. Em 5 anos, nunca vi aquele homem dar uma risada ou mesmo sorrir. É como se carregasse um peso nas costas. Durante os próximos dias, Juliana observou que Dona Rosa estava certa. Vicente era educado, mas distante. Cumprimentava com um aceno de cabeça quando chegava, agradecia pelas refeições com um obrigado seco e raramente fazia contato visual. Na quarta-feira, durante o almoço, Juliana levou o prato até o escritório como de costume. Vicente estava ao telefone, discutindo números e contratos com voz firme. Ela colocou o prato na mesa lateral e foi se retirar quando ele fez um sinal para que esperasse. Não, Roberto, esse valor não é aceitável. Ou eles baixam 15% ou cancelamos o contrato, dizia ao telefone.
enquanto observava Juliana organizando os papéis espalhados na mesa. Quando desligou, notou que ela havia organizado os documentos por data e assunto, algo que ele sempre fazia, mas que levava tempo. "Você tem noção de organização", comentou surpreso. "Desculpe, senhor. Não. Deveria ter mexido em seus papéis sem permissão. Não, está bem, foi útil." Ele pegou o garfo, mas parou. "Como está sua mãe?" A pergunta pegou Juliana desprevenida. Era a primeira vez que ele demonstrava interesse pessoal. "Melhor, senhor. Com os novos remédios que consegui comprar, a tosse diminuiu." Vicente apenas assentiu e começou a comer, encerrando a conversa. Mas Juliana saiu do escritório com uma sensação estranha. Por um breve momento, havia visto humanidade nos olhos dele. Na sexta-feira, aconteceu o primeiro momento engraçado. Juliana estava limpando a sala quando ouviu um barulho estranho vindo da cozinha. Correu até lá e encontrou Vicente parado diante do fogão, com uma panela fumegando e cara de total confusão. "Senhor Vicente, aconteceu alguma coisa?" "Tentei fazer um café", disse ele quase constrangido. "A máquina quebrou e pensei que fosse simples usar o fogão." Juliana olhou para a panela. Ele havia fervido água com pó de café solúvel, criando uma mistura escura e cheirosa que mais parecia lama. "O senhor ferveu o café solúvel?" Era para dar errado. Ele perguntou com sinceridade, e Juliana precisou disfarçar um sorriso. "Vou fazer um cafezinho novo para o senhor", disse ela, tentando manter a compostura profissional. Enquanto preparava o café no coador de pano, método que aprendera com a mãe, Vicente permaneceu na cozinha observando. "Minha mãe sempre dizia que café bom precisa de paciência", comentou Juliana, despejando a água lentamente sobre o pó. "Paciência não é meu forte", respondeu Vicente, e pela primeira vez, Juliana detectou um leve tom de humor em sua voz. Ela serviu o café numa xícara de porcelana e entregou a ele. Vicente tomou um gole e fechou os olhos por um momento. "Muito melhor que minha versão", admitiu, e Juliana viu algo que poderia ser quase um sorriso se formar no canto de sua boca. "Posso ensinar o senhor, se quiser." Vicente a olhou por um momento, como se considerasse a proposta. "Talvez", disse simplesmente antes de voltar para o escritório com sua xícara. Naquela tarde, quando Juliana arrumava sua mala para voltar para casa no fim de semana, refletiu sobre os primeiros dias. Vicente Nunes era um enigma, profissional, distante, mas havia momentos em que ela percebia brechas em sua armadura emocional. Domingo à noite, enquanto cuidava da mãe, que já estava visivelmente melhor, Luzia fez uma observação que ficou na mente de Juliana. "Filha, você está diferente, mais pensativa." "Como assim, mãe?" "Não sei explicar, é como se estivesse processando algo novo." Juliana não soube responder, mas quando voltou para a mansão na segunda-feira, sentiu uma curiosidade estranha sobre o homem misterioso para quem trabalhava. Havia algo na solidão dele que a intrigava, e ela não conseguia definir exatamente o que. 3 semanas se passaram desde que Juliana começou a trabalhar na mansão. A rotina estava estabelecida, mas pequenos detalhes começavam a mudar a dinâmica entre ela e Vicente. Na terça-feira de manhã, enquanto servia o café da manhã, Juliana notou que Vicente parecia mais tenso que o normal. Ele mexia nos papéis com mais força e falava ao telefone com um tom mais áspero que o usual. "Não me interessa se o cliente está insatisfeito, Roberto. O contrato foi cumprido exatamente como acordado", dizia ele, claramente irritado. Juliana colocou a xícara de café na mesa e, por impulso, também deixou um pequeno prato com 2 fatias de bolo de fubá que havia feito na noite anterior. Vicente olhou para o prato, surpreso. "O que é isso?" "Bolo de fubá, senhor. Notei que o senhor não tem comido direito nos últimos dias." "Eu não pedi doce." "Eu sei, senhor. Mas às vezes precisamos de um pouco de doçura na vida", disse. Juliana simplesmente, e imediatamente se arrependeu de ter sido tão direta. Vicente a encarou por um longo momento. Juliana esperava uma repreensão, mas ele simplesmente pegou um pedaço do bolo e provou. "Está bom", admitiu, quase relutantemente. Na quinta-feira, a máquina de lavar louça quebrou bem na hora do almoço.
Vicente estava em uma videoconferência importante no escritório quando Juliana bateu na porta. Senhor Vicente, desculpe interromper. Ele fez sinal para que aguardasse e voltou à conversa com os investidores americanos, falando em inglês fluente. Juliana ficou impressionada. Ela não sabia que ele falava outros idiomas. Yes, we can guarantee the delivery by next month. No, there won't be any delays, dizia ele com autoridade. Quando terminou a chamada, virou-se para ela. O que foi? A máquina de lavar louça quebrou e tem uma pilha de louça suja. Posso ligar para um técnico? Vicente olhou o relógio. O técnico só viria amanhã. E eu tenho um jantar de negócios hoje às 20 horas, aqui em casa. Juliana viu a preocupação em seus olhos. Era a primeira vez que ele recebia alguém desde que ela trabalhava lá. Senhor Vicente, posso lavar tudo à mão, não se preocupe. São mais de 20 pratos, taças de cristal, talheres de prata. Eu dou conta. Prometo que tudo estará impecável. Vicente pareceu hesitar. Então assentiu. Preciso confiar em você. Juliana trabalhou sem parar durante 3 horas. Lavou cada peça com cuidado extremo. Secou tudo manualmente e organizou a mesa do jantar como havia visto em revistas. Toalha de linho branca, taças de cristal, talheres na ordem correta, até flores que cortou do jardim como centro de mesa. Às 19h30, quando Vicente desceu para verificar se tudo estava pronto, parou na entrada da sala de jantar. Juliana! Sua voz tinha um tom diferente. Alguma coisa está errada, senhor? Não, está perfeito. Melhor do que eu esperava. Por um momento eles ficaram se olhando e Juliana sentiu algo diferente no ar. Vicente parecia querer dizer algo mais, mas o som da campainha quebrou o momento. Os convidados chegaram, disse ele voltando à postura profissional. Obrigado. Durante o jantar, Juliana serviu discretamente os pratos, observando Vicente em seu ambiente de trabalho. Ele era completamente diferente, charmoso, articulado, confiante. Falava sobre negócios internacionais, investimentos, tinha respostas para tudo. Mas ela notou que mesmo cercado de pessoas importantes, ele parecia sozinho. Seus sorrisos eram educados, profissionais, nunca genuínos. Quando os convidados foram embora, Juliana estava terminando de organizar a cozinha. Vicente apareceu na porta com a gravata afrouxada e ar cansado. O jantar foi um sucesso, disse ele. Fechei o contrato. Fico feliz, senhor. Não teria conseguido sem sua ajuda hoje. Ele parou, como se não estivesse acostumado a agradecer. Você salvou uma negociação de 2 milhões de reais. Juliana sorriu. Então valeu cada prato lavado. Para sua surpresa, Vicente esboçou algo que poderia ser considerado um sorriso genuíno. Você tem um jeito diferente de ver as coisas. Como assim? A maioria das pessoas que conheço faria isso esperando algo em troca. Você fez porque era o certo a fazer. Minha mãe sempre me ensinou que caráter não tem preço, senhor. Vicente assentiu lentamente. Sua mãe é uma mulher sábia. Na sexta-feira, quando Juliana foi embora para o fim de semana, Vicente fez algo inédito. Acompanhou-a até a porta. Juliana, chamou quando ela já estava no jardim. Sim, senhor. Sua mãe, como ela está? Muito melhor, senhor. Os remédios estão fazendo efeito. Obrigada por perguntar. Bom, é bom saber. No domingo à noite, enquanto voltava para a mansão, Juliana refletia sobre as pequenas mudanças que estava notando em Vicente. Ele ainda era reservado e profissional, mas havia momentos em que ela percebia um homem diferente por trás da fachada. Alguém mais humano, mais vulnerável. E, para sua própria surpresa, descobriu que estava ansiosa para vê-lo novamente na segunda-feira. Segunda-feira de manhã, quando Vicente desceu para o café, encontrou sobre a mesa não apenas sua refeição usual, mas também uma pequena orquídea branca em um vaso simples. O que é isso? Perguntou, tocando delicadamente uma das pétalas. Vi no mercado ontem e pensei que a casa precisava de um pouco de vida, explicou Juliana, nervosa com sua própria ousadia. Vicente olhou para a flor, depois para ela. Você está tentando humanizar minha casa? Não, senhor. Só achei que flores fazem bem para a alma.
Por um longo momento, Vicente ficou em silêncio, observando a orquídea. Então, quase sussurrando, disse: "Faz muito tempo que não há flores nesta casa." Havia algo em sua voz que Juliana não conseguiu identificar. Nostalgia, tristeza, ou talvez um pouco dos dois. "Se o senhor não gostar, posso tirar." "Não", disse ele rapidamente. "Pode ficar." E pela primeira vez desde que começou a trabalhar ali, Juliana viu Vicente sorrir. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas genuíno. 2 meses haviam se passado, e a orquídea branca continuava na mesa da cozinha, agora acompanhada por outras pequenas plantas que Juliana havia trazido aos poucos. Vicente nunca comentava sobre elas, mas ela notava que ele as observava durante o café da manhã. Na quarta-feira, uma tempestade forte atingiu São Paulo. Os ventos eram tão intensos que a energia elétrica oscilava constantemente. Vicente estava trabalhando em casa devido ao tempo, quando por volta das 15 horas, a casa ficou completamente no escuro. "Senhor Vicente", Juliana chamou do corredor. "Estou aqui", respondeu ele do escritório. "Meu notebook está sem bateria e tenho uma apresentação importante amanhã." Juliana pegou algumas velas que guardava na cozinha e foi até o escritório. Encontrou Vicente sentado na poltrona, olhando pela janela para a chuva torrencial. "Trouxe algumas velas", disse ela, acendendo-as e espalhando pela sala. "Obrigado." A luz suave das velas criava um ambiente completamente diferente do usual ambiente corporativo do escritório. "Posso fazer um chá para o senhor? Vai ajudar a relaxar." Vicente a olhou como se considerasse a proposta. "Por que não?" Quando Juliana voltou com 2 xícaras de chá de camomila, encontrou Vicente ainda na mesma posição, mas seu olhar estava distante. "O senhor não gosta de tempestades?" perguntou ela, oferecendo uma das xícaras. "Não especialmente." Ele aceitou o chá e, para surpresa de Juliana, indicou a poltrona ao lado. "Sente-se. Não faz sentido você ficar em pé." Era a primeira vez que ele a convidava para se sentar em sua presença. Juliana hesitou, mas acenou e se acomodou. "Minha mãe adorava tempestades", comentou ela, tentando puxar assunto. "Dizia que era a natureza fazendo limpeza. Minha mãe odiava." As palavras saíram de Vicente antes que ele pudesse detê-las. Juliana notou sua expressão de surpresa com a própria revelação. "O senhor é próximo da sua família?" Vicente ficou em silêncio por tanto tempo que Juliana pensou que não responderia. Então, olhando para a chuva, disse: "Meus pais morreram num acidente de carro há 5 anos, numa noite de tempestade como esta." Juliana sentiu o coração apertar. "Sinto muito, senhor. Foi numa sexta-feira. Eles voltavam de um jantar comemorativo. Haviam acabado de pagar a casa onde moraram por 30 anos. Vicente pausou, tomando um gole do chá. "A última conversa que tive com meu pai foi uma discussão sobre negócios, sobre como ele não entendia por que eu trabalhava tanto." A vulnerabilidade na voz de Vicente era algo que Juliana nunca havia presenciado. Ela permaneceu em silêncio, intuindo que ele precisava falar. Depois do funeral, percebi que ele estava certo. Trabalho tanto que não sobra tempo para mais nada, para ninguém. Vicente olhou para Juliana. "Por isso vivo sozinho nesta casa enorme. Por isso não recebo visitas. Por isso não há flores", completou Juliana suavemente. "Minha mãe enchia a casa de flores. Dizia que elas traziam alegria." Vicente sorriu tristemente. "Quando eles morreram, não consegui mais ter plantas. Parecia que tudo que eu tocava morria." Juliana sentiu uma onda de compreensão. "Mas as orquídeas estão vivas, senhor." Vicente olhou para ela com surpresa, como se não tivesse pensado nisso antes. "É verdade." O som da chuva continuava do lado de fora, mas o silêncio entre eles não era desconfortável. Era o tipo de silêncio compartilhado entre pessoas que se entendem. "E você, Juliana, seu pai nos abandonou quando eu tinha 15 anos. Disse que não conseguia lidar com as responsabilidades de uma família." Juliana falou sem amargura. "Minha mãe nunca falou mal dele na minha frente, mas sei que foi muito difícil para ela. Por isso vocês são tão unidas. É tudo que temos uma da outra."
Vicente assentiu, compreendendo. Você teve que crescer rápido. Todos temos nossas perdas, Sr. Vicente. A diferença é como escolhemos lidar com elas. Ele a olhou com interesse renovado. Como assim? O Senhor fechou o coração para protegê-lo da dor. Eu abri o meu para que o amor da minha mãe fosse suficiente para nós duas. Vicente ficou pensativo. Você tem uma sabedoria que não condiz com sua idade. A vida ensina, Senhor. Quando a energia voltou às 18 horas, ambos piscaram com a luz súbita. O momento íntimo havia se quebrado e Vicente voltou à postura mais formal. Obrigado pelo chá e pela conversa. Obrigada por confiar em mim. Senhor Vicente. Na quinta-feira, Juliana notou uma pequena mudança. Vicente deixou uma foto pequena sobre a mesa do escritório. Uma foto de um casal mais velho sorrindo. Seus pais. Na sexta-feira, quando ela estava se despedindo para o fim de semana, Vicente a chamou. Juliana, você disse que sua mãe está melhor, certo? Sim, senhor, muito melhor. Gostaria de conhecê-la. Juliana ficou sem palavras. Senhor? Se ela não se importar, claro. Pensei que talvez possam vir almoçar aqui domingo. Posso mandá-las buscar. O senhor tem certeza? Tenho. Vicente pareceu ligeiramente nervoso. Faz tempo que não recebo pessoas para uma refeição que não seja de negócios. Juliana sorriu, tocada pelo gesto. Ela ficará honrada, senhor Vicente. Vicente, disse ele suavemente, quando não estivermos falando de trabalho, pode me chamar apenas de Vicente. Era outro passo importante, e ambos sabiam disso. No domingo, às 12h30, Luzia estava nervosa no banco de trás do carro de Vicente. Juliana segurava sua mão, tranquilizando-a. Filha, não sei se é apropriado uma pessoa como eu almoçar na casa do seu patrão. Mãe, ele fez questão. E o senhor Vicente é uma boa pessoa. Quando chegaram à mansão, Vicente as recebeu pessoalmente na porta. Estava vestido de forma mais casual, camisa polo e calça jeans, e parecia genuinamente feliz em recebê-las. Senhora Luzia, é um prazer conhecê-la, disse ele, estendendo a mão respeitosamente. O prazer é meu, senhor Vicente. Juliana me conta maravilhas do senhor. Durante o almoço que Vicente havia encomendado de um restaurante, a conversa fluiu naturalmente. Luzia contou histórias engraçadas de Juliana criança e Vicente, surpreendentemente, compartilhou algumas memórias de sua infância. Minha mãe tentou me ensinar a cozinhar uma vez, disse ele rindo. Quase coloquei fogo na cozinha tentando fazer um ovo frito. Igual a Juliana, riu Luzia. Aos 12 anos ela tentou me fazer um bolo de aniversário surpresa. Quando cheguei em casa, a cozinha estava coberta de farinha e ela estava chorando porque o bolo havia virado pedra. Mãe! Protestou Juliana, corando. Vicente ria genuinamente, um som que Juliana raramente ouvia. E agora ela faz o melhor. Bolo de fubá que já comi. Minha filha tem mãos abençoadas para a cozinha, disse Luzia com orgulho, e um coração do tamanho do mundo. Vicente olhou para Juliana com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente, mas que a fez sentir borboletas no estômago. Quando as levou de volta para casa no final da tarde, Luzia sussurrou para Juliana. Filha, aquele homem não olha para você como um patrão olha para uma funcionária. Mãe, não diga isso. Juliana, sou mulher experiente e também vi como você olha para ele. Naquela noite, pela primeira vez, Juliana admitiu para si mesma que seus sentimentos por Vicente haviam mudado. E mais assustador ainda, ela suspeitava que os dele também. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Juliana e Vicente. Ele começou a demorar mais na cozinha durante o café da manhã, fazendo perguntas sobre como havia dormido, sobre sua mãe, sobre pequenas coisas do dia a dia. Na terça-feira, enquanto Juliana organizava os livros na estante do escritório, Vicente estava trabalhando no computador. De repente, ele parou de digitar e a observou. Juliana. Sim? Ela se virou segurando um livro sobre economia internacional. Você já pensou em estudar? Fazer uma faculdade? A pergunta a pegou desprevenida.
Já pensei, mas não é uma realidade para mim agora. Por quê? Tempo, dinheiro, responsabilidades. Ela deu de ombros como se fosse óbvio. Vicente ficou pensativo. E se essas barreiras não existissem, o que você gostaria de estudar? Juliana sorriu timidamente. Administração, talvez. Sempre tive facilidade com números e organização. Você tem jeito para negócios? Disse Vicente com convicção. Vi como organizou meus documentos, como planejou aquele jantar. Senhor Vicente. Vicente. Ele corrigiu suavemente. Vicente, são mundos diferentes. Eu sou inteligente, determinada, competente. Ele se levantou da cadeira. Não se diminua, Juliana. Você tem potencial que muita gente com diploma não tem. O elogio a deixou sem palavras e ela sentiu o coração acelerar quando Vicente se aproximou para pegar um arquivo na estante ao lado dela. Por um momento, eles ficaram muito próximos e Juliana pôde sentir o perfume masculino dele. Com licença, murmurou Vicente, mas não se afastou imediatamente. Seus olhos se encontraram e por alguns segundos houve uma tensão no ar que nenhum dos dois soube como lidar. Foi Juliana quem se afastou primeiro, voltando ao trabalho com as bochechas coradas. Na quinta-feira, a situação ficou mais complicada. Vicente recebeu uma visita inesperada durante o almoço. Uma mulher elegante, de aproximadamente 30 anos, vestida com roupas caras e ar de quem estava acostumada ao luxo. Marcela? Vicente pareceu genuinamente surpreso ao abrir a porta. Oi, Vi, posso entrar? Juliana estava na cozinha quando ouviu vozes na sala. Reconheceu a voz de Vicente, mas havia uma mulher com ele. Instintivamente sentiu um aperto no peito. Juliana, Vicente a chamou. Pode trazer café para 2 pessoas na sala, por favor? Quando Juliana entrou na sala com a bandeja, viu Vicente sentado no sofá ao lado de uma mulher morena, bonita, que o observava com familiaridade íntima. Marcela, esta é Juliana, minha governanta. Juliana Marcela é uma antiga amiga. Prazer, disse Marcela, com um sorriso que não chegou aos olhos, avaliando Juliana da cabeça aos pés. Igualmente, respondeu Juliana, servindo o café e tentando ignorar o desconforto que sentia. Vi, esta casa está diferente, comentou Marcela quando Juliana saiu. Mais acolhedora. Juliana cuida bem de tudo, respondeu Vicente. Tenho certeza que sim. Havia algo no tom de Marcela que Juliana não gostou, mesmo ouvindo da cozinha. Durante 1 hora, Juliana escutou conversas e risadas vindos da sala. Marcela falava sobre viagens, festas, pessoas que conheciam em comum. Era claramente de um mundo social que Juliana jamais conheceria. Quando Marcela foi embora, Vicente parecia pensativo. Juliana estava terminando de organizar a cozinha quando ele apareceu. Juliana, sobre Marcela. Não precisa me explicar nada, senhor Vicente. Sua vida pessoal não é da minha conta. Não é o que você está pensando, disse ele rapidamente. Ela é ex-namorada. Terminamos há 2 anos. Realmente não é da minha conta, repetiu Juliana, mas sua voz soou mais fria que pretendia. Vicente a estudou por um momento. Está chateada. Não tenho motivo para estar chateada. Então por que não consegue me olhar nos olhos? Juliana finalmente o encarou, e Vicente viu algo em seu olhar que o fez compreender. Juliana... Sua voz ficou mais suave. Preciso terminar de organizar aqui, disse ela rapidamente, voltando-se para a pia. Vicente ficou parado por um momento, então se aproximou dela por trás. Juliana, olhe para mim. Ela se virou lentamente. Vicente estava muito próximo, seus olhos sérios e intensos. Marcela faz parte do meu passado. Um passado que não me trouxe felicidade. Vicente, nos últimos meses, pela primeira vez em anos, tenho encontrado motivos para sorrir, para ter esperança. Sua mão se ergueu, quase tocando o rosto dela, mas parou no ar. E esses motivos têm tudo a ver com você. O coração de Juliana disparou. Não devíamos estar tendo esta conversa. Por que não? Porque sou sua funcionária. Porque somos de mundos diferentes. Porque tem medo dos seus próprios sentimentos.
A pergunta direta a deixou sem resposta. Vicente tinha razão e ambos sabiam disso. Vicente, isso não pode dar certo. Você viu Marcela hoje. Ela é o tipo de mulher com quem você deveria estar. Sofisticada, educada, do seu meio e completamente vazia, interrompeu Vicente. Juliana, você não entende. Em 6 meses você me ensinou mais sobre vida, sobre ser feliz, sobre ser humano, do que qualquer pessoa do meu meio me ensinou em anos. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Juliana. Não torne isso mais difícil do que já é. Difícil? Juliana, o que é difícil é fingir que não sinto o que sinto. É difícil passar os dias esperando apenas pelos momentos em que posso conversar com você. É difícil me controlar quando você está por perto. A confissão pairou no ar entre eles. Juliana sentiu como se não conseguisse respirar. Vicente, desta vez ele realmente tocou seu rosto, com delicadeza infinita. Diga que não é apenas eu. Diga que você também sente alguma coisa. Juliana fechou os olhos, se entregando ao toque por um momento. Então, reunindo forças, afastou-se gentilmente. Sentir não significa que podemos agir sobre isso. Vicente deixou a mão cair. Então você sente. Isso não importa. É a única coisa que importa. Juliana respirou fundo. Preciso de tempo para pensar. Quanto tempo? Não sei, só preciso processar tudo isso. Vicente assentiu, respeitando sua necessidade. Está bem, mas Juliana... Sim, não fuja de mim, por favor. Na sexta-feira, a tensão entre eles era palpável. Ambos eram educados, profissionais. Mas havia uma consciência nova do outro que tornava cada interação carregada de significado. Quando Juliana foi embora para o fim de semana, Vicente a acompanhou até a porta como havia se tornado costume. Juliana, ela se virou esperando. Tenha um bom fim de semana e... pense no que conversamos. Vou pensar, prometeu ela. Durante todo o fim de semana, Juliana não conseguiu tirar Vicente da cabeça. Conversou longamente com Luzia, que com sua sabedoria maternal fez apenas uma pergunta. Filha, você é feliz quando está com ele? Muito. E ele é um homem bom? É, mãe, muito bom. Então qual é o problema real? Juliana não soube responder, porque começava a perceber que talvez o maior obstáculo ao seu relacionamento com Vicente fosse seu próprio medo de ser feliz. Segunda-feira de manhã. Juliana chegou à mansão com o coração acelerado, sem saber como seria o encontro com Vicente após o fim de semana de reflexões. Ele a esperava na cozinha tomando café e lendo o jornal como se nada tivesse mudado. Bom dia, Juliana. Bom dia, Vicente. A naturalidade com que disse seu nome a surpreendeu. Como foi seu fim de semana? Tranquilo. E o seu? Longo, respondeu, ele olhando-a nos olhos. Muito longo. Havia uma expectativa no ar, mas ambos pareciam ter decidido não forçar nada. Vicente terminou o café e se dirigiu ao escritório, como sempre. Juliana começou suas tarefas rotineiras, mas notou pequenas mudanças. Vicente deixou a porta do escritório aberta, algo que raramente fazia, e durante a manhã ela o pegou algumas vezes observando-a trabalhar. Na hora do almoço, algo inusitado aconteceu. Em vez de pedir para Juliana levar a comida ao escritório, Vicente apareceu na cozinha. Posso almoçar aqui hoje? Juliana ficou surpresa. Claro, mas não prefere comer no escritório enquanto trabalha? Prefiro companhia, disse ele simplesmente, sentando-se à mesa da cozinha. Foi o primeiro almoço que compartilharam como amigos, pessoas que se importavam uma com a outra. Eles não definiram, mas conversaram sobre assuntos cotidianos, notícias, o tempo, planos para a semana. Juliana, disse Vicente quando terminaram de comer. Você pensou no que conversamos? Pensei muito. E? Ela respirou fundo. Tenho medo, Vicente. Do quê? De me machucar, de machucar você, de criar expectativas impossíveis. Vicente se inclinou para a frente. E se não criarmos expectativas? E se apenas deixarmos acontecer naturalmente? Como assim? Não precisa,
ser nada definido agora. Apenas pare de lutar contra o que sente. Pare de se esconder de mim. Juliana o olhou por um longo momento. Está propondo o que exatamente? Que sejamos honestos um com o outro. Que paremos de fingir que somos apenas patrão e funcionária, quando claramente somos muito mais. E se der errado? E se der certo? A pergunta ficou suspensa no ar. Juliana sentiu como se estivesse na beira de um precipício, prestes a saltar. Tudo bem, disse finalmente, mas devagar, sem pressa. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Vicente foi o mais genuíno que ela já havia visto. Sem pressa, concordou. Na quarta-feira, Vicente teve uma ideia que mudou completamente a rotina deles. Durante o café da manhã, ele fez uma proposta inesperada. Juliana, que tal se eu te ensinar algumas coisas sobre administração, assuntos práticos que podem te ajudar no futuro? Sério, você demonstrou interesse e tem aptidão natural, por que não? Mas quando? O senhor trabalha muito? Vicente, corrigiu ele. E podemos fazer à noite, depois do jantar. 1 hora por dia. Juliana ficou animada com a possibilidade. Você faria isso por mim? Faria qualquer coisa por você, respondeu ele com sinceridade, e imediatamente corou, como se tivesse revelado mais do que pretendia. Naquela noite, após o jantar, eles se instalaram no escritório. Vicente havia preparado alguns materiais básicos sobre gestão financeira e administração de empresas. Vamos começar com algo simples, disse ele, sentando-se ao lado dela, na mesa. Fluxo de caixa básico. Durante a próxima hora, Vicente explicou conceitos que Juliana absorveu com facilidade impressionante. Ela fazia perguntas inteligentes, questionava situações hipotéticas, demonstrava uma compreensão natural de negócios. Você aprende muito rápido, comentou Vicente impressionado. Você ensina bem, respondeu Juliana, e quando seus olhares se encontraram, ambos sentiram aquela tensão familiar. Juliana, sim? Vicente estava prestes a dizer algo importante quando o telefone tocou. Era uma ligação urgente de trabalho que ele precisava atender. Desculpe, disse ele, relutante. Preciso resolver isso. Tudo bem. Já está na hora de eu ir descansar mesmo. Mas quando Juliana se levantou para sair, Vicente segurou suavemente sua mão. Obrigado. Por aceitar que eu te ensine. Por tudo. O toque enviou uma corrente elétrica pelo braço de Juliana. Obrigada por acreditar em mim. Eles ficaram assim por um momento, mãos entrelaçadas, olhando um para o outro. O telefone continuava tocando insistentemente. Você precisa atender, murmurou Juliana. Eu sei, respondeu ele, mas não soltou sua mão imediatamente. Quando finalmente se separaram, ambos sabiam que algo havia mudado definitivamente entre eles. Na sexta-feira, Vicente tomou uma decisão que surpreendeu a si mesmo. Durante o café da manhã, fez uma proposta completamente fora do normal. Juliana, tenho uma reunião importante em um restaurante hoje à noite. É sobre um contrato grande, mas será em ambiente mais descontraído. Tudo bem. Quer que eu prepare algo especial para quando voltar? Na verdade, Vicente hesitou como se estivesse reunindo coragem. Gostaria que você me acompanhasse. Juliana quase derrubou a xícara de café. Como assim? Como minha acompanhante? Você tem bom senso para negócios, observa detalhes que eu posso perder. E... Ele parou. E quero você lá comigo. Vicente, eu não tenho roupa adequada para esse tipo de lugar. Não sei como me comportar. Em jantares de negócios. Você se comportou perfeitamente quando serviu o jantar aqui. E quanto à roupa, Vicente pegou um cartão de crédito da carteira. Compre algo bonito por conta da empresa. Não posso aceitar isso. Pode e vai. É trabalho, Juliana. Você estará me ajudando profissionalmente. Juliana sabia que havia mais do que trabalho envolvido. Mas a perspectiva de acompanhar Vicente em seu mundo profissional a deixou curiosa e nervosa ao mesmo tempo. Está bem, concordou finalmente. Naquela tarde, Juliana foi ao shopping mais próximo, ainda em choque com o que estava fazendo. Com a ajuda de uma vendedora simpática, escolheu um vestido azul marinho simples, mas elegante, sapatos de salto,
baixo e uma bolsa pequena. Quando se olhou no espelho da loja, quase não se reconheceu. Parecia uma pessoa completamente diferente, sofisticada, confiante. Às 19h30, quando desceu para encontrar Vicente, ele estava esperando na sala, ajustando o nó da gravata. Quando a viu, parou completamente o que estava fazendo. Meu Deus, Juliana, está muito pouco, inadequado. Ela estava nervosa, alisando o vestido. Está perfeita, disse ele com voz rouca. Absolutamente perfeita. Durante o caminho para o restaurante, Vicente explicou sobre os clientes que encontrariam. Investidores de uma empresa de tecnologia interessados em expandir para o Brasil. Seja você mesma, orientou ele. Sua naturalidade e inteligência vão impressioná-los mais do que qualquer pose. No restaurante, um lugar sofisticado no Itaim Bibi, Vicente apresentou Juliana simplesmente como minha consultora. Os investidores, 2 americanos e um brasileiro, a receberam com cortesia. Durante o jantar, Juliana permaneceu mais observando do que falando, mas quando fez comentários, foram precisos e relevantes. Ela notou detalhes nas propostas que Vicente havia perdido, fez perguntas pertinentes sobre logística e sugeriu soluções criativas para problemas que eles nem haviam considerado. Sua consultora tem visão muito apurada, comentou um dos americanos com Vicente. Ela tem talento natural para negócios, respondeu Vicente com orgulho evidente. No final da noite, quando estavam voltando para casa, Vicente estava eufórico. Juliana, você foi incrível. Suas observações sobre distribuição regional foram brilhantes. Apenas senso comum, disse ela, mas estava claramente satisfeita. Não foi senso comum, foi inteligência pura. Vicente parou o carro em um semáforo e a olhou. Você tem ideia de quão impressionante foi hoje? Juliana sentiu o coração acelerar com o olhar admirado dele. Vicente, você é extraordinária. Juliana, extraordinária. O semáforo abriu, mas por um momento, nenhum dos dois se importou com o trânsito. Estavam perdidos um no olhar do outro, reconhecendo que algo fundamental havia mudado entre eles naquela noite. Quando chegaram à mansão, Vicente acompanhou Juliana até a porta dos fundos, como sempre fazia nas sextas-feiras. Obrigado hoje, disse ele, por me acompanhar, por ser você. Obrigada por me dar a oportunidade, por acreditar que eu poderia fazer isso. Eles estavam parados muito próximos, a luz do jardim criando um ambiente íntimo. Vicente ergueu a mão e tocou suavemente o rosto de Juliana. Você é linda, murmurou, por dentro e por fora. Juliana fechou os olhos, se entregando ao toque. Vicente, posso te beijar? A pergunta foi feita em um sussurro, carregada de desejo e ternura. Juliana abriu os olhos e viu neles toda a sinceridade do mundo. Sim, respondeu ela, mal conseguindo falar. O beijo foi suave, hesitante no início, como se ambos quisessem saborear cada segundo. Depois se aprofundou, carregado de todos os sentimentos que haviam sido reprimidos durante meses. Quando se separaram, ficaram com as testas encostadas, respirando com dificuldade. Isso muda tudo, murmurou Juliana. Já estava tudo mudado há muito tempo, respondeu Vicente. Só paramos de lutar contra. Naquela noite, pela primeira vez, em meses, ambos dormiram com um sorriso no rosto, sabendo que o relacionamento entre eles havia oficialmente começado. As 2 semanas seguintes ao primeiro beijo foram as mais felizes que Juliana e Vicente haviam experimentado em muito tempo. Eles encontraram um equilíbrio delicado entre profissionalismo durante o dia e intimidade crescente nos momentos privados. As aulas noturnas se tornaram encontros especiais. Vicente ensinava sobre negócios, mas também conversavam sobre sonhos, medos, planos para o futuro. Pequenos toques, uma mão no ombro, dedos que se encontravam ao passar documentos, se tornaram constantes e naturais. Na quinta-feira da segunda semana, durante o café da manhã, Vicente fez uma proposta que deixou Juliana sem palavras. Juliana, você gostaria de me acompanhar a um evento no sábado? É um leilão beneficente que acontece todo ano. Geralmente vou sozinho, mas
Você quer que eu vá como sua acompanhante? Quero que você vá como minha namorada, disse ele simplesmente. A palavra pairou no ar entre eles. Era a primeira vez que definiam o relacionamento. Namorada, repetiu Juliana, testando como a palavra soava. Se você quiser ser, acrescentou Vicente rapidamente. Sei que ainda estamos descobrindo isso tudo, mas... Juliana se aproximou dele e o beijou. Suavemente. Quero, disse contra seus lábios. O sorriso de Vicente iluminou toda a cozinha. No sábado, Juliana estava nervosa como nunca. Vicente havia insistido que ela comprasse um vestido de gala, e agora, olhando-se no espelho do quarto, se perguntava se conseguiria passar uma noite inteira em um evento da alta sociedade paulistana. O vestido verde esmeralda realçava seus olhos e cabelos castanhos, que ela havia preso em um coque elegante. Quando desceu para encontrar Vicente, ele estava impecável em smoking preto. Você está deslumbrante, disse ele oferecendo o braço. Estou morrendo de medo, confessou ela. Por quê? E se eu falar algo errado? E se não souber como me comportar? E se as pessoas perguntarem sobre mim? Vicente parou e segurou suas mãos. Juliana, você passou 2 semanas me impressionando com sua inteligência e elegância natural. Seja você mesma. É por isso que estou apaixonado por você. Apaixonado? Repetiu ela surpresa. Vicente percebeu o que havia dito e ficou ligeiramente corado. Sim, apaixonado. Juliana sentiu o coração disparar. Eu também, sussurrou. Estou apaixonada por você. O beijo que se seguiu quase os fez chegar atrasados ao evento. O leilão acontecia em um hotel 5 estrelas na Zona Sul. Quando entraram, no salão principal, Juliana ficou impressionada com a elegância do ambiente. Lustres de cristal, decoração sofisticada, pessoas vestidas com roupas que custavam mais que seu salário anual. Vicente a conduziu pela sala, cumprimentando conhecidos e apresentando-a simplesmente como Juliana, minha namorada. Algumas pessoas pareciam surpresas, afinal Vicente nunca aparecia em eventos sociais acompanhado. Durante o jantar, sentados, em uma mesa com outros empresários e suas esposas, Juliana se manteve observadora no início. As conversas giravam em torno de viagens internacionais, investimentos, fofocas sociais. E você, Juliana, trabalha em que área? Perguntou uma das mulheres claramente curiosa sobre a namorada misteriosa de Vicente. Administração, respondeu Juliana diplomaticamente. Tecnicamente não era mentira. Que interessante. Em qual empresa? Vicente interveio suavemente. Juliana é minha consultora particular. Tem um olhar muito apurado para negócios. A conversa fluiu e gradualmente Juliana se sentiu mais confortável. Quando o leilão começou, ela ficou fascinada, vendo como as pessoas disputavam obras de arte e experiências de viagem por valores astronômicos. Vamos dar um lance naquele fim de semana em Campos do Jordão? Sugeriu Vicente apontando para um dos lotes. Vicente, deve custar uma fortuna. É para caridade, disse ele piscando. E seria nossa primeira viagem juntos. Juliana sentiu borboletas no estômago com a ideia. Vicente deu um lance de 15 mil reais e ganhou o lote, para aplausos da mesa. Tudo estava indo perfeitamente, até que, na volta do banheiro, Juliana ouviu uma conversa que a fez parar. Você viu a nova namorada do Vicente Nunes? Dizia uma mulher para outra. Vi sim, bonita, mas... Você não acha estranho? Ele nunca trouxe ninguém para esses eventos. Pois é, e ela parece tão... comum. Não é do nosso meio. Coitada. Provavelmente não faz ideia do que está se metendo. Relacionamento com diferença de classe assim nunca dá certo. Principalmente com um homem como Vicente. Ele vai se cansar logo e voltar para alguém do nível dele. Lembra da Marcela? Juliana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Voltou para a mesa tentando disfarçar, mas Vicente percebeu imediatamente que algo estava errado. Está tudo bem? Perguntou discretamente. Sim, mentiu ela, forçando um sorriso. No caminho para casa, Vicente tentou manter conversa animada sobre o evento. Mas Juliana estava quieta demais. Juliana, o que aconteceu? Você estava se divertindo e de repente ficou distante.
Não foi nada. Não minta para mim. O que houve? Juliana respirou fundo. Escutei algumas pessoas falando. Falando o quê? Sobre nós. Sobre como somos diferentes. Sobre como isso não vai dar certo. Vicente parou o carro no acostamento e se virou para ela. E você acredita nisso? Não sei mais o que acreditar. Juliana, olhe para mim. Sua voz era firme, mas carinhosa. Você se importa com o que pessoas que nem conhecemos pensam sobre nós? É que elas podem estar certas. Somos de mundos muito diferentes. E daí? Isso muda o que sentimos um pelo outro? Não, mas... Então não importa. Vicente segurou o rosto dela entre as mãos. Juliana, eu não me importo se você é de Marte. Você me faz feliz. Me faz querer ser uma pessoa melhor. Isso é tudo que importa. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Juliana. Tenho medo de não ser suficiente para você. Meu amor, disse Vicente com ternura infinita. Você é mais do que suficiente. Você é tudo. Eles se beijaram ali mesmo, no acostamento, da Marginal Pinheiros, com as luzes da cidade brilhando ao redor. Na segunda-feira, a realidade trouxe um novo desafio. Durante o almoço, Vicente recebeu uma ligação de Roberto, seu sócio principal. Vicente, preciso falar com você sobre algo delicado, disse Roberto quando chegou à mansão 1 hora depois. Juliana serviu café e se retirou, mas não pôde deixar de ouvir partes da conversa. Esse relacionamento seu está chamando atenção. Alguns investidores estão comentando. E o que tem a ver minha vida pessoal com negócios? A voz de Vicente estava tensa. Você sabe como é esse meio. Aparências importam, especialmente agora que estamos negociando com os alemães. Eles são muito conservadores. Roberto, pare por aí. Não vou discutir minha vida amorosa com clientes. Só estou dizendo para você pensar bem. Essa menina parece ótima pessoa, mas o quê? Você tem certeza de que ela não está interessada no seu dinheiro? Apareceu do nada, agora. Está morando aqui. Juliana escutou o barulho de uma cadeira sendo empurrada com força. Saia da minha casa, disse Vicente com voz perigosamente baixa. Agora. Vicente, eu só... Saia! Quando Roberto foi embora, Vicente ficou no escritório por muito tempo. Juliana não sabia se deveria ir falar com ele ou dar espaço. Finalmente, às 18 horas ele apareceu na cozinha. Estava visivelmente abalado. Você ouviu, disse ele. Não era pergunta. Ouvi, sinto muito. Você não tem nada para se desculpar. Eu é que peço desculpas pelo que ele disse. Vicente, talvez ele tenha razão sobre uma coisa. Qual? Talvez isso esteja afetando seus negócios. Talvez... Pare. Vicente se aproximou dela. Não vou deixar que ninguém, nem mesmo meu sócio, dite como devo viver minha vida. Mas se está prejudicando seu trabalho... Juliana, você quer terminar comigo? Não, respondeu ela imediatamente. Então pare de arranjar desculpas. Vamos enfrentar juntos o que vier, certo? Juliana assentiu, mas no fundo do coração sabia que os desafios estavam apenas começando. Naquela noite, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, Vicente fez uma pergunta que mudaria tudo. Juliana, você se mudaria para cá definitivamente? Como minha namorada, não como funcionária. Ela parou de caminhar. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero acordar com você todos os dias. Quero jantar com você todas as noites. Quero que construamos uma vida juntos. E meu trabalho, meu salário? Você continuaria me ajudando com os negócios, mas como sócia, não como funcionária, e eu cuidaria de tudo que você precisasse. Era uma proposta tentadora e aterrorizante. Ao mesmo tempo, preciso pensar, disse ela finalmente. Claro, mas Juliana, eu te amo, completamente. Eu também te amo, respondeu ela, e significava cada palavra. Mas enquanto se dirigia para seu quarto naquela noite, Juliana não conseguia afastar a sensação de que grandes mudanças e grandes desafios os aguardavam. O fim de semana em Campos do Jordão, que Vicente havia ganhado no leilão, chegou 2 semanas depois. Juliana estava nervosa. Seria a primeira vez que viajariam juntos,
e a proposta de Vicente para ela se mudar definitivamente para a mansão ainda ecoava em sua mente. A pousada era um chalé romântico nas montanhas, com lareira, hidromassagem e vista para as montanhas. Vicente havia reservado 2 suítes separadas, respeitando o ritmo do relacionamento. "É lindo aqui", disse Juliana na varanda, contemplando o pôr do sol. "Você que é linda", respondeu Vicente, abraçando-a por trás. Durante o jantar em um restaurante aconchegante da cidade, eles conversaram sobre tudo: infância, sonhos, medos. Vicente contou sobre a primeira empresa que teve, aos 25 anos, e como quase faliu no primeiro ano. "E você? Qual é seu maior sonho?" perguntou ele. Juliana hesitou. "Sempre sonhei em ter minha própria empresa, algo pequeno, voltado para ajudar outras mulheres como eu." "Como assim?" "Consultoria para pessoas que querem empreender, mas não têm conhecimento técnico. Usar tudo que você tem me ensinado para ajudar outros." Vicente segurou sua mão por cima da mesa. "Isso não é só sonho, Juliana. Você tem competência para fazer isso acontecer." "Você realmente acredita?" "Tenho certeza absoluta." Na manhã seguinte, enquanto caminhavam pela cidade, Vicente parou diante de uma imobiliária. "Vamos entrar?" sugeriu. "Para quê?" "Só curiosidade." Dentro, a corretora mostrou fotos de várias propriedades. Uma delas chamou a atenção de Juliana, uma casa pequena, mas charmosa, com um escritório que poderia ser transformado em sala de reuniões. "É perfeita para alguém que quer começar um negócio próprio", comentou a corretora. Vicente observou o interesse de Juliana com um sorriso misterioso. No caminho de volta a São Paulo, ele fez uma proposta inesperada. "Juliana, e se comprássemos aquela casa?" "Como assim?" "Para seu escritório, para sua empresa de consultoria." Juliana quase perdeu o fôlego. "Vicente, você está louco? Eu não tenho dinheiro para comprar uma casa, mas eu tenho. Seria meu investimento na sua empresa. Não posso aceitar isso." "Por que não?" Porque é muito, é demais." Vicente parou o carro no acostamento novamente. Estava se tornando um hábito deles resolver questões importantes parados na estrada. "Juliana, você acha que estou fazendo isso por pena?" "Não sei por que está fazendo. Estou fazendo porque acredito em você, porque quero fazer parte dos seus sonhos, assim como você faz parte dos meus." "E se não der certo? E se eu fracassar?" "E se der certo? E se você for um sucesso estrondoso?" Juliana olhou nos olhos dele e viu sinceridade absoluta. "Você realmente acredita que posso conseguir?" "Acredito mais em você do que você mesma acredita." "Está bem", disse ela finalmente. "Mas como empréstimo. Vou pagar tudo de volta." "Como quiser", concordou Vicente, mas ambos sabiam que ele jamais cobraria. De volta à mansão, a realidade os trouxe para baixo rapidamente. Roberto havia ligado várias vezes e quando Vicente retornou a ligação, as notícias não eram boas. "Vicente, precisamos conversar urgentemente. Os alemães cancelaram a reunião." "Por quê?" "Disseram que querem reavaliar a parceria." "Vi, você sabe o que isso significa." Vicente ficou pálido. O contrato com os alemães representava 40% da receita anual da empresa. Naquela noite, Vicente estava visivelmente preocupado. Durante o jantar, mal tocou na comida. "Vicente, me conta o que está acontecendo", pediu Juliana. "Problemas no trabalho. Nada que você precise se preocupar. Se afeta você, me afeta também. Somos um casal agora, lembra?" Vicente olhou para ela e suspirou. "Os alemães cancelaram o contrato. Roberto acha que é por causa de nós." Juliana sentiu o estômago afundar. "Por minha causa." "Não é culpa sua, Juliana. É preconceito idiota de pessoas pequenas. Mas está acontecendo." "Sim, está acontecendo." Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Juliana disse algo que Vicente não esperava. "E se eu voltasse a ser apenas sua funcionária? Publicamente, pelo menos." "O quê?" "Fingimos que voltamos a ter apenas relação profissional. Isso resolveria o problema?" Vicente se levantou bruscamente da mesa. "Não,
Não vou fingir que não te amo por causa de clientes preconceituosos. Mas se isso salvar sua empresa, minha empresa não vale mais que você, Juliana. Vicente, seja racional. Você trabalhou a vida inteira para construir isso. E você acha que seria feliz fingindo que não significamos nada um para o outro? Juliana não soube responder, porque a verdade era que seria devastador. Na quarta-feira, a situação piorou. Vicente chegou em casa mais cedo, com cara de quem havia levado uma surra. Roberto quer comprar minha parte da empresa, disse ele sem rodeios. Que o quê? Ele disse que eu perdi o foco, que minha vida pessoal está interferindo no trabalho. Fez uma oferta pela minha participação. E você vai aceitar? Não sei. Vicente se jogou no sofá, exausto. É a empresa que construí. Mas talvez ele tenha razão. Talvez eu realmente tenha perdido o foco. Juliana se sentou ao lado dele. Vicente, você é o homem mais focado e dedicado que conheço. Não deixe ninguém dizer o contrário. Mas as perdas são reais, Juliana. Não posso ignorar isso. Então vamos lutar. Vamos provar que você pode ter sucesso nos negócios e ser feliz na vida pessoal. Como? Não sei ainda, mas vamos descobrir juntos. Vicente olhou para ela com uma mistura de amor e admiração. Como você consegue ser tão forte? Aprendi com uma mulher sábia que me ensinou que desistir nunca é opção. Sua mãe? Minha mãe. Naquela noite, eles elaboraram um plano. Vicente não venderia sua parte da empresa. Em vez disso, ele trabalharia para mostrar que sua vida pessoal não interferia em seu profissionalismo. E Juliana o ajudaria. Não mais como namorada em eventos sociais, mas como consultora de negócios, reconhecida. Vou provar meu valor profissionalmente, disse Juliana. Quero que todos vejam que não sou apenas a namorada do Vicente. Sou uma profissional competente. Você não precisa provar nada para ninguém. Preciso provar para mim mesma. Na sexta-feira, Juliana tomou uma decisão que surpreendeu Vicente. Durante o café da manhã, ela fez um anúncio. Aceito sua proposta. Qual proposta? De me mudar para cá definitivamente, mas com uma condição. Qual? Quero um contrato formal como sua consultora de negócios, salário fixo, responsabilidades, definidas, tudo oficial. Vicente sorriu. Você quer misturar negócios com prazer? Quero mostrar que sou capaz de separar os dois quando necessário. E se trabalharmos juntos todos os dias e isso afetar nosso relacionamento? Então não éramos feitos um para o outro mesmo, disse Juliana com coragem que não sabia que tinha. Vicente se levantou, foi até ela e a beijou intensamente. Quando você quer começar, sócia? Segunda-feira. Naquela tarde, Juliana foi à casa da mãe contar sobre sua decisão. Luzia a recebeu com chá e biscoitos como sempre. Mãe, vou me mudar definitivamente para a casa do Vicente. Como namorada? Como namorada e como sócia nos negócios. Luzia estudou o rosto da filha. Você tem certeza de que está fazendo pelos motivos certos? O que quer dizer? Você está se mudando porque ama ele ou porque quer provar algo para outras pessoas? A pergunta pegou Juliana desprevenida. Eu ambos acho. Filha, amor verdadeiro não precisa de provas, nem para os outros nem para nós mesmos. Mas preciso mostrar que sou mais que uma oportunista. Para quem? Para pessoas que nem te conhecem? Juliana não soube responder. Juliana, continuou Luzia, você encontrou um homem bom que te ama de verdade. Não complique algo que é simples. Não é simples, mãe. Nada é simples quando você vem de onde viemos. Filha, você pode sair de onde veio, mas nunca deixe de ser quem você é. No domingo à noite, enquanto arrumava suas coisas para a mudança definitiva, Juliana refletiu sobre as palavras da mãe. Será que estava complicando algo que deveria ser simples? Ou estava apenas sendo realista sobre os desafios que enfrentariam? Uma coisa ela sabia com certeza. Amava Vicente profundamente, e ele a amava também. O resto eles descobririam juntos. Na segunda-feira de manhã, quando desceu para o café da manhã em sua nova vida, encontrou Vicente já vestido para o trabalho, com 2 contratos sobre a mesa. Bom dia, sócia, disse ele com um sorriso.
Bom dia, chefe, respondeu ela, beijando-o suavemente. Não sou seu chefe. Somos parceiros, em tudo. Enquanto assinavam os contratos que oficializavam sua parceria profissional, ambos sabiam que estavam embarcando em uma aventura que testaria não apenas suas habilidades de negócios, mas também a força de seu amor. 3 semanas se passaram desde que Juliana se tornou oficialmente sócia de Vicente. Trabalhando juntos durante o dia e sendo um casal à noite, havia se mostrado mais desafiador do que ambos imaginavam. Juliana, você não pode questionar todas as minhas decisões na frente dos clientes, disse Vicente irritado, após uma reunião tensa. Não estava questionando, estava complementando com informações que você esqueceu de mencionar. Pareceu questionamento. Talvez porque você não está acostumado a ter uma parceira que realmente participa. A discussão foi interrompida pelo telefone. Era uma ligação que mudaria tudo. Senhor Nunes, aqui é do Hospital Albert Einstein. Sua namorada, Juliana Santos, está listada como contato de emergência de Luzia Santos. Vicente empalideceu. O que aconteceu? A senhora Luzia teve uma parada cardíaca. Está sendo operada agora. Juliana ouviu apenas fragmentos da conversa, mas foi suficiente para entender. Suas pernas fraquejaram e Vicente a segurou antes que caísse. No hospital, Juliana caminhava desesperada pelo corredor, enquanto Vicente tentava obter informações com os médicos. A cirurgia durou 4 horas, as 4 horas mais longas da vida de Juliana. A cirurgia foi bem sucedida, disse finalmente o cardiologista, mas a senhora Luzia precisará de cuidados intensivos pelos próximos dias e, quando sair do hospital, necessitará de acompanhamento médico constante. Quanto vai custar? Perguntou Juliana diretamente. O plano de saúde cobre parte, mas os medicamentos especiais, fisioterapia, acompanhamento domiciliar, pode chegar a R$ 8.000 por mês. Juliana sentiu o mundo desabar. Mesmo com seu novo salário, não conseguiria cobrir esses custos. Eu cubro tudo, disse Vicente imediatamente. Vicente, não é discussão, Juliana. É sua mãe. Durante a semana em que Luzia ficou na UTI, Juliana praticamente morou no hospital. Vicente assumiu sozinho todos os compromissos da empresa, mas a pressão estava claramente afetando-o. Você precisa voltar ao trabalho, disse ele na sexta-feira. Eu fico com sua mãe. Não vou deixá-la sozinha. Ela não vai ficar sozinha. Eu estarei aqui. Vicente, você tem responsabilidades. Minha responsabilidade é cuidar das pessoas que amo. Isso inclui sua mãe. Na segunda-feira, quando Juliana finalmente voltou ao escritório, encontrou Roberto esperando com cara de poucos amigos. Juliana, precisamos conversar. Vicente não está? Saiu para resolver problemas que se acumularam porque ele passou a semana no hospital em vez de trabalhar. O tom de Roberto era claramente acusatório. A mãe de Juliana estava internada, ela respondeu firmemente. E isso é problema nosso por quê? Você é funcionária aqui, não família. Sou sócia. Você é a namorada do Vicente que ele colocou como sócia por causa do relacionamento. Há uma diferença. Juliana sentiu como se tivesse levado um tapa. Excuse me. Juliana, você parece boa pessoa, mas precisa entender a realidade. Vicente perdeu 2 contratos grandes desde que vocês começaram a namorar. A empresa está em crise e, em vez de focar no trabalho, ele está bancando o hospital da sua família. Eu não pedi isso, mas está aceitando. E enquanto isso, funcionários estão sendo demitidos porque não temos dinheiro para manter a folha de pagamento. As palavras de Roberto ecoaram na mente de Juliana durante todo o dia. Quando Vicente voltou no final da tarde, ela estava visivelmente abalada. Como está sua mãe? Perguntou ele, beijando-a no rosto. Melhor. Vicente, preciso te contar uma coisa. Ela relatou a conversa com Roberto. Vicente ficou furioso. Ele não tinha direito de falar isso com você. Mas ele está certo, Vicente. A empresa realmente está em crise por minha causa? A empresa está enfrentando dificuldades porque perdemos alguns clientes preconceituosos. Isso não é culpa sua. Mas o dinheiro do tratamento da minha mãe é meu dinheiro e eu decido como gastá-lo. Vicente,
Se você está demitindo funcionários, mas gastando 8.000 por mês comigo... Para, Juliana, não vou discutir isso, mas ela não conseguiu parar de pensar. Naquela noite, ligou para uma antiga colega que trabalhava no setor administrativo de um hospital. Carla, você pode me ajudar a entender os custos reais do tratamento da minha mãe? Após 2 horas de pesquisa, Juliana descobriu que o tratamento poderia ser feito de forma mais econômica em outro hospital, com médicos igualmente competentes, por menos da metade do preço. Quando apresentou as informações para Vicente, ele se recusou a considerar. Sua mãe vai ter o melhor tratamento disponível. Vicente, seja racional. Podemos economizar 4.000 reais por mês sem comprometer a qualidade? Não. Por quê? Porque ela é mãe da mulher que amo e merece o melhor. E os funcionários que você está demitindo, eles não merecem manter seus empregos? Vicente parou claramente afetado pelo comentário. Isso não é justo, Juliana. O que não é justo é você arruinar sua empresa por mim. Eu não estou arruinando nada. Foi a primeira briga séria deles e ambos foram dormir chateados. Na manhã seguinte, Juliana tomou uma decisão drástica. Sem contar para Vicente, foi ao hospital e conversou com o médico de sua mãe sobre transferência para outro hospital. É possível, mas preciso da autorização do responsável financeiro, disse o médico. Eu sou a responsável. Não, senhora, aqui consta Vicente Nunes como responsável. Juliana sentiu-se humilhada. Mesmo sendo filha, não tinha autoridade sobre o tratamento da própria mãe porque não estava pagando. Naquela tarde, Roberto apareceu no escritório com uma proposta inesperada. Vicente, os alemães voltaram a negociar. Sério? Sim, mas com uma condição. Vicente suspirou. Qual? Roberto olhou para Juliana antes de responder. Eles querem que você prove que sua vida pessoal não interfere nos negócios. Como? Querem que você vá para a Alemanha por 3 meses, sozinho, para supervisionar pessoalmente o projeto. 3 meses? Vicente olhou para Juliana. Isso ou perdemos o contrato definitivamente. E Vicente, é 60% da nossa receita. Naquela noite, Vicente e Juliana conversaram sobre a proposta. Ela podia ver o conflito em seus olhos. Você quer ir, disse ela. Não quero te deixar. Mas precisa ir. Juliana, Vicente, sua empresa precisa disso. E talvez precisemos de um tempo para pensar. Pensar sobre o quê? Sobre nós. Sobre se realmente funciona. Vicente ficou chocado. Você está terminando comigo? Estou dizendo que talvez devêssemos descobrir quem somos separados, antes de decidir quem queremos ser juntos. Eu sei quem quero ser. Quero ser o homem que te ama. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Juliana. E eu quero ser a mulher que merece esse amor. Você merece. Não da forma como estão as coisas, não me sentindo como um fardo financeiro, não vendo você destruir tudo que construiu por minha causa. Juliana, não. Vicente, vá para a Alemanha. Salve sua empresa. E quando voltar, se ainda quiser, conversamos. E se eu não quiser ir? Então você não é o homem por quem me apaixonei. A frase foi como uma punhalada para ambos. Na manhã seguinte, Vicente fez as malas com o coração partido. No aeroporto, eles se despediram com um beijo carregado de amor e dor. 3 meses, disse ele. 3 meses, confirmou ela. Quando o avião decolou, Juliana sentiu como se parte de sua alma tivesse ido embora. Mas sabia que havia feito a coisa certa. Durante os primeiros dias após a partida de Vicente, Juliana se concentrou em reorganizar sua vida. Transferiu a mãe para o hospital mais econômico, usando suas economias para cobrir a diferença. Voltou a morar no apartamento antigo e começou a procurar um emprego novo. Uma semana depois, recebeu uma ligação inesperada. Juliana, aqui é Marcela, a ex-namorada de Vicente. Juliana ficou confusa. Oi, Marcela. Como conseguiu meu número? Roberto me passou. Juliana, podemos conversar? Pessoalmente? Elas se encontraram em um café no Itaim. Marcela estava elegante como sempre, mas havia algo diferente em seu olhar. Juliana, sei que deve achar estranho eu te procurar. Um pouco.
Quero que você saiba que cometi um erro terrível com Vicente. Como assim? Terminei com ele porque achei que era ambiciosa demais, que ele nunca me faria feliz de verdade. Achei que encontraria alguém melhor. Juliana não sabia onde aquela conversa ia dar. E encontrou? Marcela riu amargamente. Encontrei vários, todos ricos, todos superficiais. Nenhum que me olhasse como Vicente olhava. Marcela, por que está me contando isso? Porque quando vi vocês juntos no leilão, vi como ele olhava para você. Era o mesmo olhar que ele tinha para mim, mas multiplicado por 1000. Juliana sentiu o coração apertar. Juliana, Vicente te ama de uma forma que homens como ele raramente amam. E você é idiota se deixar isso escapar por orgulho. Não é orgulho, é realidade. Somos de mundos diferentes. Besteira. Mundo é o que você constrói com quem ama. A conversa com Marcela deixou Juliana ainda mais confusa. Durante as próximas semanas, ela tentou se reconstruir profissionalmente, mas sentia um vazio constante. 2 meses após a partida de Vicente, ela finalmente encontrou emprego, como assistente administrativa em uma empresa de consultoria. O salário era baixo, mas suficiente para suas necessidades básicas. Foi quando recebeu uma carta que mudaria tudo novamente. Era de Vicente, da Alemanha. Minha querida Juliana, sei que pediu espaço, mas preciso te contar algumas coisas. Primeiro, o projeto na Alemanha foi um sucesso. A empresa está salva, e os alemães querem fazer uma parceria de longo prazo. Segundo, Roberto vendeu sua parte da empresa para mim. Agora sou o único dono. Terceiro, cada dia longe de você me prova que sucesso profissional não significa nada sem a pessoa que amo ao meu lado. Quarto, sua mãe está bem. Ligo para o hospital todas as semanas para saber como ela está. Quinto, comprei a casa em Campos do Jordão. Está esperando por você, caso queira começar sua empresa de consultoria. Sexto, volto para o Brasil na próxima semana. Sétimo, te amo mais hoje do que quando parti. Oitavo, se você não me quiser mais, vou respeitar. Mas preciso tentar uma última vez. Nono, te espero na nossa mansão na sexta-feira às 19 horas. Se aparecer, saberei que ainda há esperança. Se não aparecer, saberei que devo te deixar em paz. 10º, obrigado por me ensinar que amar vale qualquer risco. Para sempre seu, Vicente. Juliana leu a carta dezenas de vezes, o coração disparando a cada palavra. A sexta-feira chegou. Às 18h30, ela estava parada em frente ao portão da mansão com o coração na garganta. Era hora de decidir se o amor era realmente mais forte que o medo. Juliana respirou fundo e tocou a campainha. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Vicente poderia ouvir do outro lado da porta. A porta se abriu e lá estava ele. 3 meses haviam deixado Vicente mais magro, mas seus olhos brilharam quando a viu. Você veio, disse ele, como se não conseguisse acreditar. Recebi sua carta. Eles ficaram parados por um momento, bebendo, a presença um do outro. Então Vicente se afastou para deixá-la entrar. Como está sua mãe? Perguntou. Ele imediatamente. Bem, muito bem, na verdade. Os médicos do novo hospital são excelentes e ela está respondendo muito bem ao tratamento. Fico feliz. Vicente, sobre o dinheiro que você gastou. Não quero falar de dinheiro, interrompeu. Ele suavemente. Quero falar de nós. Juliana assentiu. Eles se dirigiram à sala onde ela notou que as orquídeas que havia colocado meses atrás ainda estavam lá, cuidadas e florescendo. Você manteve as flores, observou ela. Mantive tudo que me lembrava de você. Eles se sentaram no sofá, mantendo uma distância respeitosa. Como foi a Alemanha? Perguntou Juliana. Profissionalmente, um sucesso. Pessoalmente, um inferno. Por quê? Porque cada conquista profissional me lembrava que não tinha a pessoa mais importante para compartilhar. Juliana sentiu lágrimas se formando. Vicente, me deixa terminar, por favor. Ele se inclinou para a frente. Esses 3 meses me ensinaram algo fundamental. Sucesso sem amor é apenas trabalho.
e trabalho sem propósito é vazio. Mas você salvou sua empresa. Salvei, sim, mas quase perdi minha alma no processo. Vicente se levantou e foi até uma mesa lateral pegando alguns papéis. Juliana, quero mostrar algo para você. Ele entregou os documentos. Eram contratos e escrituras. O que é isso? A casa de Campos, do Jordão, comprada em seu nome. O escritório para sua empresa de consultoria também em seu nome. E um contrato de parceria comercial entre nossas empresas. Juliana olhou os papéis com incredulidade. Vicente, eu não posso aceitar isso. Não é caridade, Juliana. É investimento. Investimento em nós, no nosso futuro. Mas se der errado entre nós, não vai dar errado. Como você pode ter tanta certeza? Vicente se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Porque aprendi algo nesses 3 meses longe de você. O quê? Que não existe mundos diferentes quando se trata de amor verdadeiro. Existe apenas 2 pessoas que se completam. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Juliana. Vicente, tenho medo. Do quê? De não ser suficiente. De você se cansar de mim. De nossa diferença social importar no futuro. Juliana, olhe para mim. Sua voz era firme, mas carinhosa. Você acha que eu sou o mesmo homem que era quando nos conhecemos? Não. E você acha que é a mesma mulher? Não. Nós crescemos juntos, nos tornamos pessoas melhores juntos. Isso não é diferença de classe, isso é evolução. Vicente soltou suas mãos e pegou uma pequena caixinha no bolso. Juliana Santos, você transformou minha casa em lar, meu trabalho em propósito, minha vida em aventura. Ele abriu a caixinha, revelando um anel delicado, mas deslumbrante. Quer se casar comigo? Juliana ficou sem fôlego. Vicente. Não como o patrão pedindo para a funcionária. Não como o rico pedindo para a pobre. Como o homem que te ama, perdidamente pedindo para a mulher da sua vida. E minha mãe, meus compromissos? Sua mãe ganha uma família nova. Seus compromissos se tornam nossos compromissos. Juliana olhou nos olhos dele e viu seu futuro inteiro refletido ali. Sim, sussurrou. Sim, quero me casar com você. O beijo que se seguiu foi carregado de 3 meses de saudade, amor e promessas de futuro. Quando se separaram, Vicente colocou o anel em seu dedo. Ficava perfeito. Tem mais uma coisa, disse ele, sorrindo misteriosamente. O quê? Sua mãe. O que tem minha mãe? Ela está aqui. Como assim? Nesse momento, a porta da cozinha se abriu e Luzia apareceu sorrindo e carregando uma bandeja com bolo e café. Surpresa, filha. Juliana correu para abraçar a mãe. Mãe, o que está fazendo aqui? Como... Vicente me buscou no hospital hoje de manhã. Disse que tinha uma surpresa para você e que eu não podia perder. Você sabia? Juliana olhou para Vicente. Pedi a bênção dela antes de te pedir em casamento, disse ele, tradicionalmente. E eu disse que ele era louco de não ter feito isso há meses, riu Luzia. Os 3 se sentaram à mesa da cozinha, a mesma onde Vicente e Juliana haviam compartilhado tantos cafés da manhã, almoços e conversas. Então, quando vai ser o casamento? Perguntou Luzia. Ainda não conversamos sobre isso, disse Juliana. Em 6 meses, respondeu Vicente. Tempo suficiente para planejar tudo direito. 6 meses? Juliana ficou surpresa. Você quer mais tempo? Quero menos, ela disse, rindo. 3 meses de separação foram suficientes para toda a vida. 3 meses então, concordou Vicente, beijando sua mão. E onde vão morar? Perguntou Luzia. Aqui, responderam os 2 ao mesmo tempo. Depois riram. E eu? Mãe, você... Também fica aqui, disse Juliana. Esta casa é grande demais para 2 pessoas. Precisa de uma avó para completar. Avó? Vicente e Luzia perguntaram juntos. Bem, ainda não, mas no futuro... Juliana corou. Vicente segurou sua mão. Quantos filhos você quer? 2, e você? Quantos você quiser me dar? Luzia observava a interação dos 2 com um sorriso satisfeito. Vocês vão ser muito felizes.
Naquela noite, depois que Luzia foi dormir no quarto de hóspedes que Vicente havia preparado, os noivos caminharam pelo jardim da mansão. Vicente, posso perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que me amou? Desde o início, quando eu era apenas sua funcionária. Vicente parou e a olhou nos olhos. Sabe quando percebi que estava apaixonado? Quando? No dia que você fez aquele bolo de fubá. Não porque estava doce, mas porque você notou que eu estava estressado e quis me cuidar. Sem pedir nada em troca, sem esperar reconhecimento. Apenas cuidou. Foi só isso? Não, foi também como você falava da sua mãe, como organizou meu escritório, como me ensinou a fazer café, como trouxe flores para uma casa que havia esquecido como ser feliz. Vicente pegou suas mãos. Você me ensinou que amor não é sobre merecer alguém, é sobre escolher alguém todos os dias. E eu escolho você, disse Juliana. Todos os dias para sempre. Para sempre, repetiu ele, e se beijaram sob as estrelas. 2 anos depois. A casa em Campos do Jordão estava decorada com flores brancas e luzes suaves. Era o 2º aniversário de casamento de Vicente e Juliana, e eles haviam decidido comemorar onde tudo começou, onde Vicente havia comprado o fim de semana no leilão beneficente. Juliana, agora com 6 meses de gravidez, estava radiante em um vestido azul claro. Vicente não conseguia tirar os olhos dela. Senhora Nunes, disse ele, oferecendo o braço. Posso ter esta dança? Sempre, senhor Nunes. Eles dançaram, lentamente na varanda, observando o pôr do sol nas montanhas. Você sabia que sua empresa de consultoria já tem lista de espera de 3 meses? Comentou Vicente. E você sabia que sua empresa cresceu 200% desde que paramos de nos preocupar com o que os outros pensam? Coincidência, brincou ele. Destino, corrigiu ela. Luzia observava do sofá, fazendo tricô para o neto que estava chegando. Vocês dois param de ser melosos que vão me dar diabetes, até gritou ela rindo. A vovó está com ciúmes, mas Vicente gritou de volta. Vovó está feliz, respondeu Luzia. Naquela noite, deitados na cama do chalé, Vicente colocou a mão na barriga de Juliana. Como vai meu filho aí dentro? Sua filha está bem, corrigiu Juliana. Filho. Filha. Tanto faz desde que tenha seus olhos. E seu coração, disse Juliana. Nosso coração, corrigiu Vicente, porque agora somos uma coisa só. Para sempre? Para sempre. Do lado de fora, a orquídea branca que Juliana havia plantado no jardim do chalé balançava suavemente na brisa noturna, suas pétalas brilhando sob o luar como uma promessa de que o amor verdadeiro, quando encontrado, floresce para sempre. E eles viveram felizes para sempre. Deixe seu nome aqui embaixo e podemos eternizá-lo em uma de nossas histórias, com uma saudação feita especialmente para você.